Olá, profissionais de SMS! Eu sou a Gene e faço parte do Grupo Share. Todas as quartas-feiras nós temos vídeos, então fique ligado, se inscreva aí no nosso canal e marca o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. Bom, vamos ao vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre NR35, trabalho em altura, se você se lembra. Vamos esclarecer algumas dúvidas? Vamos, tem bastante profissionais que têm dúvidas com alguns itens da NR35, então nós vamos fazer uma série sobre a NR35. Vamos começar por esclarecendo as dúvidas. Vem comigo! Primeiro, o que pede na NR35, né? Nós sabemos que fala sobre trabalho em altura, mas o que tem de requisito mínimo lá? Tem bastante coisa? Tem. Então, na verdade, a parte do trabalho em altura é para estabelecer, a NR35 é para estabelecer os requisitos mínimos para a proteção dos trabalhadores que vão executar atividade em altura. E como é que eu vou fazer isso? Simples. Planejamento, organização e a execução da atividade. Lembre-se que as NRs elas estão aí para garantir a saúde e segurança dos colaboradores. A 35 não é diferente. Só que não é qualquer colaborador, né? É o colaborador que está envolvido naquela atividade. Independente se ele é direto ou indireto, mas que está envolvido naquela atividade. Então lembre-se, tem que estar com o garantir a segurança é daquele trabalhador que está envolvido em determinada atividade. Então, por exemplo, você está mexendo com a NR10. Então, a NR10 ela vai tratar das atividades com eletricidade dos colaboradores que vão estar envolvidos naquela atividade, tá? Então, a 35 no pessoal que trabalha em altura. E, aliás, tem muita atividade que é desenvolvida em altura. Não é simplesmente o trabalho em altura, mas agrega-se mais risco. Por exemplo, o pessoal que faz a limpeza das vidraças em arranha-céus. Tem a questão da altura, mas tem a questão do produto também que ele usa para fazer a limpeza dos vidros. E o pessoal que trabalha em espaço confinado, por exemplo, vai fazer alguma atividade em espaço confinado. Tem a NR33, que é espaço confinado, mas também tem a questão da altura, né? Então, às vezes ele vai descer em algum lugar, em algum tanque. Então, além do confinamento, tem a altura. Então, tem muitas atividades que são conjugadas com a atividade em altura. Além de você verificar a exposição a qualquer um dos agentes, seja eles físicos, químicos, biológicos, ergonômicos ou de acidentes, né, tem que ficar ligado nas atividades que vão ser desempenhadas. Porque não é só ver isolado, ver riscos conjugados, porque pode haver. E, aliás, é o que mais tem, né? A gente nunca executa uma atividade onde existe somente um agente de risco envolvido. Sempre tem mais de um. Então, fique esperto aí. Bom, o que eu considero atividade em altura? Atividade em altura é considerado 2 metros acima do nível do solo. Então, aonde você está? Do seu nível de referência. Então, por exemplo, tô no nível do piso. 2 metros acima é trabalho em altura. Então, se estiver 2 metros acima, trabalho em altura, ok? Onde tem risco de queda? Claro, né? Se não tem risco de queda, tá aí, não tem questão da altura, né? Como é que eu vou usar a NR35? Você vai usar a NR35 juntamente com outras normas. Então, tem algumas outras normas? Tem. Então, o que não estiver descrito na 35, você complementa com outras normas, por exemplo, internacionais. Pode ser feito? Pode, sem dúvida nenhuma. O que mais que a gente vai ver aí? A gente vai ver agora em si o que a gente tem dúvida na NR35. Tem que fazer a PR? É obrigado? O que é a PR? Análise preliminar de risco. É obrigado na NR35? É. Poxa, Gina, mas é... Tá descrito lá. Pega a norma e dá uma olhadinha. Você tem que fazer a análise preliminar dos riscos. Não tem como. E a PT? Não, a PT não é obrigatória. Ele fala assim, somente quando necessário. E quando é que eu vou entender que a PT é necessária? A PT vai ser necessária quando aquela atividade a ser executada não tiver um procedimento no seu procedimento operacional de rotina, ou seja, fugiu a sua rotina. Você vai ter uma atividade que foge da sua rotina, é uma atividade esporádica. Puxa, fugiu da rotina, não está no meu procedimento operacional? Para aquela atividade você vai fazer a PT. Ou, por exemplo, quando você tem espaço confinado conjugado com altura, tem que ter PT, porque a NR33 exige PT. Tá? Aí você vai falar, poxa, é assim? É. Então, precisa PT só em alguns casos. Então, principalmente quando a atividade que você for executar não está definida no seu procedimento operacional. Aí você precisa ter PT para executar determinada atividade em altura.
Precisa ter procedimento operacional rotineiro? O que é o procedimento operacional rotineiro que eu falei? É o procedimento de como é que vai executar a atividade, é o passo a passo, né? Só que o procedimento ele traz uma linguagem mais macro e a instrução de trabalho, ela traz a informação mais micro, né? Mais detalhada. Mas no seu procedimento operacional rotineiro, normalmente você faz uma orientação mais macro, mas você tem o detalhamento daquilo que é mais crítico. Então, tem que ter para atender NR35? Tem. Toda e qualquer atividade que você for fazer e que vai envolver trabalho em altura, tem que ter procedimento rotineiro, tá? Então, os macros você põe procedimento rotineiro. O que for esporádico, aí não, você não coloca no procedimento rotineiro, mas lembre-se que você vai ter que fazer a PR, vai ter que orientar os colaboradores de como executar a atividade e vai ter que ter PT. Então, lembre disso. É legal você ter tudo no seu procedimento? Nem tudo para não engessar o seu sistema de gestão, certo? Aquilo que for importante, tenha documentado. Aquilo que não for tão relevante, faça orientações nos treinamentos, quando for feita a leitura da PR, faça orientação no DDS, né? Porque senão você cria um monstro, literalmente um documento enorme, que às vezes é até difícil do colaborador fazer a leitura. Mas todo mundo precisa conhecer o procedimento operacional rotineiro? As pessoas que vão executar a atividade, sim, elas precisam ser treinadas no seu procedimento operacional rotineiro. Inclusive, a norma ainda fala sobre informar os colaboradores e manter eles atualizados na informação sobre os riscos e as medidas protetivas. Então, puxa, mudei uma forma de executar uma atividade em altura. Preciso orientar os colaboradores como fazer, para que eles executem da forma como está no procedimento. E não adianta você ter procedimento e você não seguir o procedimento. Por exemplo, o procedimento fala para você fazer A e você faz A mais B. Não é assim. Tudo que está escrito no procedimento precisa ser executado. Ou então, muda o procedimento, revisa o procedimento se você não está seguindo todos aqueles passos. E reorienta os colaboradores. Porque o procedimento, ele tem que refletir a realidade do campo, ou seja, aquilo que está acontecendo no chão de fábrica, ou no campo, ou seja, lá onde você está executando a atividade. Ele tem que refletir a realidade. Por isso que a gente documenta as informações. Como é que eu posso transmitir essas informações para os colaboradores? Pode ser no DDS? Pode ser no treinamento, chamar um treinamento exclusivo para isso, no treinamento de reciclagem. Posso fazer uma chamada, colocar um informe no quadro de gestão à vista, se vocês usam o quadro de gestão à vista aí na empresa? Não tem problema nenhum. O importante é que a informação chegue para o colaborador. E ele entenda, a informação tem que ser simples e clara, porque tem que ser entendido por todos que vão executar a atividade, ok? E lembre-se, é sempre importante fazer a leitura da PR. Por quê? Porque por mais que o colaborador execute a atividade há muito tempo, às vezes a PR é um pouco longa. E o que acontece? Quando a PR é um pouco longa, às vezes ele não lembra de todas as informações da PR. Então é sempre importante fazer a releitura da PR antes de iniciar a atividade. Porque às vezes ele se esqueceu de algum item importante. Então quando você faz a releitura, lembrei disso. Ajuda muito. E lembre-se de sempre orientar o colaborador. Tem dúvida? Pare, analise, né? Reflita e depois execute. Nunca execute diretamente a atividade se você tem dúvida. Se tem dúvida, pensa, analisa, ou pergunta para o encarregado, para o supervisor, porque é mais fácil ele investir alguns minutos esclarecendo a dúvida do que executar e sofrer um acidente. Tem que ter sistema de autorização para quem vai realizar o trabalho em altura? Precisa. Como é que faz? Sistema de autorização de trabalho em altura? Mas que trem é esse, né? Você deve estar se perguntando. Na verdade, é só a forma como você vai fazer o monitoramento das pessoas que estão autorizadas a trabalhar em altura. Como é que eu faço isso? Tem uma lista? Tem, mas fica disponível para a pessoa que vai fazer a fiscalização ou a supervisão consultar? Às vezes não. Normalmente a gente usa um artifício visual, né? Então, o crachá com etiqueta de treinamento, ou um selo no capacete, se o pessoal usa capacete, né? Ou usa um cordão diferente, numa cor diferente, ou usa um sistema de passaporte, que é como se fosse uma carteirinha onde cola-se todos os treinamentos que o colaborador fez, né? Tem uns selinhos que colam nessa carteirinha, que a gente chama de passaporte. Seja lá o artifício que você queira utilizar, mas precisa ser uma forma que você consiga controlar. Como é que a maioria das empresas usa? Normalmente as empresas fazem o gerenciamento dos treinamentos,
que funciona como todo colaborador treinado, né? Assina-se a lista de presença, vai para um planilhão, digamos assim, ou um monitoramento, onde mostra a data que ele executou o treinamento e quando vai ser o treinamento de reciclagem. E o colaborador, claro, recebe o certificado e também recebe um selinho, uma etiqueta, alguma coisa que identifique ele visualmente para quem vai estar em campo ou vai estar no chão de fábrica, ver que aquele colaborador possui aquela capacitação. Porque senão imagina, você está lá fazendo a verificação, a supervisão da atividade, o colaborador está trabalhando em altura. Você pergunta para ele e fala assim, você tem capacitação em altura? Tenho. Como é que você vai verificar? Você vai deixar ele lá executando a atividade, vai voltar lá no seu computador para fazer o cheque? Enquanto isso, ele está executando a atividade. Ele pode muito bem se machucar nesse meio tempo que você foi fazer a verificação. Ou você paralisa a atividade, vai reduzir a produtividade, porque vai deixar de produzir naquele momento para você fazer uma verificação. Então, por isso que as empresas adotam esse cheque visual, né? Você consegue só de olhar para o colaborador saber se ele tem essa capacitação ou não e se está em ordem. Então, se você não tem aí na sua empresa, adota um sistema de passaporte, um selinho no crachá, né? Pensa numa maneira bem legal para fazer isso. Ou mesmo na própria APR, quando ele está lá, só assina quem tiver autorizado. Apesar que se muda um colaborador ou outro, por exemplo, ele estava em outra equipe, migrou para aquela determinada equipe, vai ter que assinar aquela PR, por exemplo, vai ter que constar que ele estava na PR, ou se ele vai constar na permissão de trabalho, depois como é que você vai fazer a verificação se todos estão ali mesmo? E se todos estão autorizados? Então, só toma cuidado com essa complexidade, porque assim, quando você monta a sua gestão, né, em si, na teoria, funciona-se muito bem. Mas na hora da prática a gente percebe que assim, algumas pessoas às vezes migram de uma equipe para outra, são transferidas de um lugar para o outro, às vezes estava executando uma determinada atividade em um lugar e depois migrou para o outro lugar para ajudar, para dar um apoio. Então, cuidado que assim, é muito dinâmico, né? Nosso dia a dia de profissionais da área de segurança e dos operacionais é muito dinâmico. Então a equipe de segurança precisa criar artifícios para conseguir gerir, né, e acompanhar essa dinâmica do dia a dia, que é bem corrido. Assegurar a supervisão da atividade de trabalho em altura. Pode acontecer a atividade de trabalho em altura, a pessoa está lá executando, a equipe está executando a atividade sem supervisão? Claro que não. Não significa que a supervisão precisa estar o tempo inteiro lá observando, né? Tipo, cachorro de guarda, né? Cão de guarda? Não. Mas de vez em quando precisa passar lá para dar uma olhada, para dar uma verificada, né? Para ver em que pé que está a situação, se está tudo correndo conforme está na PR e no procedimento. Tem que assegurar a organização e o arquivamento da documentação. Por quê? Porque você precisa manter um arquivo para saber se tudo correu bem, se ninguém, né, depois não vai reclamar que se machucou, aconteceu alguma coisa. Então, lembre-se de sempre manter a documentação organizada e ter rastreabilidade da documentação. Não adianta você manter a documentação organizada e arquivada se você não tem rastreabilidade disso, você não consegue saber em que dia, como é que foi. Então, separa, se você tem muita atividade de trabalho em altura, separa por data, se tem encarregado supervisor por supervisores, ou se é por linha de produção onde aconteceu, né? Cria uma sistemática aí para o seu arquivamento. E o treinamento de trabalho em altura, como é que funciona? Tem teórico e tem prático. Tem? Tem, não é só teórico não, tem que ter o prático. Imagina se você passa a teoria para um colaborador, depois ele tem medo de trabalhar em altura, tem vertigem, esse tipo de coisa. Não dá, né? Então precisa se verificar o perfil do colaborador que você vai capacitar antes, né, do treinamento. Então já verifica com o pessoal, faz algumas perguntinhas chaves e tudo. E claro, durante o treinamento você vai perceber quem tem perfil e quem não tem. Carga horária, 8 horas. Então, carga horária de 8 horas. Não tem o que discutir, tem que dividir entre o teórico e prático aí. A validade do treinamento, 2 anos. Ah, mas não, 2 anos. E aí, a cada 2 anos, você faz um novo treinamento, que seria o que a gente chama de reciclagem. A reciclagem, a carga horária é a mesma, os critérios são o mesmo do treinamento original, tá? Não muda nada. Uma dúvida que todo mundo tem. E o instrutor? Tem que ser engenheiro de segurança? Não. O que a norma estabelece? Ela fala que é o seguinte, tem que ser comprovada a proficiência
no assunto. O que é a proficiência no assunto? É o conhecimento de trabalho em altura, mais a experiência. Então, se ele tem o conhecimento teórico e já trabalhou com isso, ele é uma pessoa que tem proficiência no assunto de trabalho em altura. E ainda fala mais sobre a responsabilidade profissional qualificado de segurança do trabalho. Aí você fala assim, qualificado? É só um engenheiro? Não. O que é o profissional qualificado? É aquele que recebeu a formação num curso específico, no caso, em segurança do trabalho. Um curso reconhecido pela instituição de ensino. Então, ou seja, um curso numa instituição de ensino reconhecida pelo MEC. E que tem o seu registro, né, ativo no conselho de classe. Só o engenheiro tem? Não, hoje os técnicos também têm. Então, o técnico pode? Pode. Normalmente a gente utiliza o engenheiro, por quê? Porque o engenheiro já é um profissional legalmente habilitado, já tem vasta experiência também, então normalmente o técnico assina o certificado junto com o engenheiro. Mas necessariamente não precisa ser só o engenheiro, não. Por exemplo, imagina que ele é um técnico de segurança, que ele tem uma certificação IRATA, por exemplo. Quer uma pessoa mais, né, qualificada do que essa? Ou então ele é um resgatista vertical. É uma pessoa que tem uma qualificação profissional e muito grande. Então, cuidado com essas coisas que às vezes assim, as pessoas no mercado nosso de trabalho falam assim, não, tem que ser um engenheiro. Não, tem coisas que realmente a norma exige um profissional legalmente habilitado. Outras não, outras exigem um profissional capacitado e outras um profissional qualificado. Então, fique atento que às vezes são umas pegadinhas assim que a gente acaba, né, não se dando conta. Então, cuidado com isso, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixa aí abaixo, eu vou ter o maior prazer em responder. E esse foi só o nosso primeiro vídeo da série NR35. Tem muito mais. Se tem dúvida da NR35, deixa aí no comentário que a gente faz um vídeo esclarecendo a sua dúvida. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.